Tem gente que acha que Deus atrasou, quando na verdade Ele está treinando. Porque aquilo que parece demora, na visão do céu é preparo. Aquilo que você chama de espera, Deus chama de formação. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase. Não é castigo, não é abandono, não é erro de rota. É treinamento. Antes da coisa nova, existe um processo silencioso que quase ninguém vê, mas que define tudo o que vem depois. Deus nunca entrega propósito a quem não foi preparado para sustentá-lo. E isso explica por que muitas promessas parecem não sair do papel. Não é falta de poder, é excesso de responsabilidade espiritual envolvida. Quando Deus decide fazer algo grande através de alguém, Ele começa fazendo algo simples dentro dessa pessoa. O reino não começa no extraordinário, começa no ordinário. E é aqui que muitos se perdem, porque o ordinário cansa, não gera aplauso, não vira testemunho, não chama a atenção. É invisível, é repetitivo, é comum. Mas é exatamente nesse lugar que Deus forma caráter, cura motivações erradas e ajusta o coração. Jesus é a maior prova disso. Ele era o Salvador desde o nascimento, mas viveu anos como carpinteiro antes de cumprir sua missão pública. Não foi falta de poder, foi obediência ao processo, porque ninguém sustenta o extraordinário sem antes aprender a ser fiel no comum. O problema é que nós queremos promessas sem preparação, propósito sem processo, destino sem treinamento. Só que no reino de Deus, exposição sem preparo vira ruína. Deus não antecipa a fase só para nos agradar. Ele respeita o tempo necessário para que a promessa não nos destrua. Se hoje você sente que está parado, esquecido, ou vivendo algo muito abaixo do que acredita que Deus falou ao seu coração, talvez essa seja exatamente a fase que vai sustentar tudo o que ainda virá. O treinamento não é castigo, é proteção. O problema é que quase ninguém celebra o treinamento. A gente só aprende a agradecer quando a promessa chega, mas Deus está observando como você se comporta antes dela se manifestar. Porque é fácil glorificar quando o milagre acontece. Difícil é permanecer fiel quando tudo ainda parece comum demais. E é nesse ponto que muitos desistem sem perceber. Não abandonam Deus publicamente, mas se desconectam internamente. Continuam frequentando, continuam ouvindo, continuam falando, mas o coração já não espera mais nada. E isso é perigoso, porque o treinamento exige perseverança silenciosa. Jesus cresceu diante dos olhos de pessoas que jamais imaginaram que ele carregava o destino da humanidade. Para eles, ele era só o filho do carpinteiro. E aqui existe uma verdade dura. Quem te vê no processo dificilmente conseguirá reconhecer você no cumprimento, porque o ponto de partida quase nunca combina com o ponto de chegada. O ordinário confunde quem só entende de aparência. Mas Deus nunca se impressionou com rótulos, histórico, origem ou limitações aparentes. Ele se move por disposição, fidelidade e obediência. Todos os grandes nomes da Bíblia estavam ocupados quando Deus os encontrou. Davi cuidava de ovelhas, Moisés cuidava de rebanhos, Gideão malhava trigo escondido, Pedro lançava redes. Deus não chamou gente parada, chamou gente em movimento. Mesmo que o movimento fosse pequeno, simples ou invisível. Porque quem é fiel no pouco demonstra maturidade para receber mais. E talvez você esteja exatamente nesse lugar, fazendo algo que parece pequeno demais para o tamanho da promessa que Deus colocou no seu coração. Isso não é contradição, é método. O céu não trabalha com improviso. Deus não forma caráter no palco, forma no bastidor. É no dia comum que ele observa se você reclama ou agradece, se você persevera ou desiste, se você honra o que tem ou amaldiçoa a estação em que vive. Muitos atrasam a própria promessa porque passam mais tempo reclamando do processo do que aprendendo com ele. O treinamento revela quem você é quando ninguém está olhando. Ele expõe motivações, cura vaidades e alinha expectativas. E aqui está algo que poucos entendem. Quanto maior o plano, mais intenso é o preparo. Processos longos geralmente antecedem missões profundas. Se está difícil, não significa que está errado. Pode ser apenas um sinal de que o que vem depois exige uma estrutura espiritual que ainda está sendo construída dentro de você. Deus não está te negando nada. Ele está te protegendo de chegar antes do tempo. Porque promessa sem maturidade vira peso. Chamado sem preparo vira frustração. Destino sem treinamento vira queda. Chega um momento em que o treinamento termina e o propósito se manifesta. Mas quase sempre, quando esse dia chega, você percebe que o maior milagre não foi o que Deus fez através de você, e sim o que Ele fez dentro de você,
enquanto você esperava. É por isso que, quando Jesus deixa a marcenaria e começa o ministério, ninguém consegue entender. O carpinteiro se torna o salvador, mas sem mudar de essência. Porque o treinamento não muda quem você é, ele revela quem você sempre foi. Aquilo que parecia atraso era alinhamento, aquilo que parecia perda era construção, aquilo que parecia comum estava formando algo eterno. E quando você aprende a agradecer pela estação em que está, mesmo sem entender completamente, algo muda no céu e algo muda dentro de você. Gratidão não acelera Deus, mas acelera você. Ela sinaliza maturidade espiritual. Ela diz ao céu, eu confio no processo. E confiança gera avanço. Muitas pessoas só querem sair do lugar onde estão, mas Deus quer transformar a forma como elas caminham enquanto estão ali. Porque quem honra o processo honra o propósito. Quem respeita o treinamento, respeita o chamado. E existe um ponto decisivo em que você para de amaldiçoar a estação e começa a discernir o que Deus está fazendo nela. Nesse dia, o peso diminui, a ansiedade perde força e a esperança volta a respirar. Você entende que não foi esquecido, apenas preparado. Não foi ignorado, apenas lapidado. Não foi rejeitado, apenas preservado. E quando você finalmente chega no lugar prometido, olha para trás e percebe que não sobreviveria ali sem tudo o que viveu antes. O treinamento faz sentido quando a missão começa. Por isso, não despreze o lugar onde você está hoje. Não diminua o valor do que Deus colocou nas suas mãos agora. Não trate como pequeno aquilo que o céu está usando para te formar, porque quem te vê no processo talvez não reconheça você no cumprimento, mas Deus reconhece cada passo, cada renúncia, cada dia de fidelidade silenciosa. E quando o tempo se cumprir, ficará claro que não foi sorte, não foi força humana, não foi acaso. Foi Deus do início ao fim. O mesmo Deus que te chamou, te treinou e te sustentou, é o Deus que vai te posicionar. Até lá, permaneça, seja fiel. Continue fazendo o que é certo mesmo quando ninguém vê. Continue confiando mesmo quando dói. Continue agradecendo mesmo quando não entende. Porque o treinamento não é castigo, é preparação. E a missão que vem depois será proporcional a tudo o que você decidiu não abandonar no meio do caminho. Em nome de Jesus. Amém.